você, meu irmão, olá você, minha irmã, graça e paz, seja bem-vindo, sou o evangelista João Mesquita. Eu vou compartilhar com você, hoje, com vocês, na verdade, com vocês, uma mensagem muito especial. Isso mesmo, fala hoje um pouquinho sobre intimidade com Deus. Então, entra aí na live aí, você que nos acompanha aqui, pelas plataformas aí, entra lá e compartilha com as pessoas, para que mais pessoas, irmãos, possam também ser alcançadas e possam conhecer a verdade. Ou seja, tenham um conhecimento da verdade, daquilo que Deus nos deixou, irmãos, que é a sua palavra, que é a sua voz. Então, eu te convido, você aí que nos acompanha, compartilhe com as pessoas, você aí no Facebook, você no Instagram também, compartilha com as pessoas essa mensagem também, e que mais pessoas possam também acompanhar essa live aqui, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Cantar aqui um louvor hoje, irmãos. Eu não sou muito bom em louvar, mas eu gosto de adorar o Senhor, essa é a verdade, tá bom? Eu não sou cantor, sou adorador. Adorador adora por excelência com o coração. Não importa a voz, não importa a forma. Toda honra, toda glória seja dada sempre ao Eterno, amém? Tem o louvor do Fernandinho que diz assim, irmãos, olha. Eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em sua casa. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas. E o refrão é tão lindo, irmão, que diz assim, ó. Senhor, tua graça me basta. O Senhor me sustenta, o Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me basta.
basta. O Senhor, tua presença me sustenta. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, o Senhor. Tua presença me sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos falar um pouquinho hoje sobre intimidade. Intimidade, sabe com quem? Com Deus. É isso mesmo, é o nosso título da nossa mensagem de hoje é intimidade. Você tem intimidade com Deus? Você tem intimidade com o Eterno? Pois é, irmãos. Ter intimidade com Deus é algo muito sério. Precisamos buscar. Mas há um preço, queridos, a se pagar. Para se ter intimidade com Deus, é necessário renúncia. Para se ter intimidade com Deus, irmãos, negar a si mesmo, para fazer a vontade dele, não a nossa. Amém? Então, hoje a mensagem que eu quero compartilhar com os queridos irmãos, aquilo que Deus ministrou no meu coração é intimidade com o Senhor. Então, acompanhe aí até o final essa mensagem que Deus vai falar conosco, irmãos, de uma forma muito especial. Amém? Então, vou pegar aqui o nosso texto de hoje, vou pegar no livro de Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo número 33, do verso 11 ao verso 15. Vou falar aqui um pouquinho, irmãos, a intimidade de Moisés com o Senhor. E nós também, querido, devemos buscar essa intimidade com o Senhor. Se você não tem intimidade com Deus, você precisa ter essa intimidade com Ele. Precisa conhecê-lo, para que Ele também possa conhecer. Ele já te conhece, mas é melhor. A intimidade significa, ambas as partes se completam, se conhecem, tem ali aquele momento de pai para amigo, de Deus para servo. Então, é assim, querido, que nós devemos buscar sempre a face do Senhor. Amém? Então, vou gerenciar aqui um link aqui para você, meus amados, que nos acompanha. Aqui agora eu vou colocar para você à disposição, para você que nos acompanha, e você realmente será abençoado aí. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para você, está liberado aí, você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo à paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, intimidade com Deus é o nosso título da nossa mensagem de hoje, livro de Êxodo, do Êxodo, capítulo número 33, do verso 11 ao verso 15. Vou meditar aqui nesses versículos aqui, e aí nós vamos dar sequência àquilo que Deus vai falar conosco. Então, falando hoje sobre intimidade com Deus. Amém, irmãos? Então, vamos lá. A palavra do Senhor diz o seguinte, no Êxodo, aqui no livro de Êxodo, no número 33, no verso 11 ao verso 15, diz assim, versão NVI. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda do Senhor. Olha isso aqui, irmão, lugar de encontro, lugar de intimidade é próximo dele, cada vez mais. Então, olha só no verso 12, Moisés disse ao Senhor, tu me ordenastes
conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. E dissestes, eu o conheço pelo nome, e tenho me agradado de você. Se te agradar de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E no verso 14 vai dizer, o Senhor respondeu, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. No verso 15 vai dizer, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Glória a Deus por essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Pai, graça nós te damos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, e te engrandecemos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Senhor, a tua majestade, a ti um Deus santo, um Deus eterno, um Deus soberano. A ti eu te louvo, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, que o Senhor nos dê o discernimento de espírito, que o Senhor também nos dê, Pai, também muita graça. Que o Senhor, Pai, nos conduza aqui com muito temor, Pai, também reverenciar o seu santo e bendito nome, e que tudo aqui seja para a honra e glória do teu louvor. Em nome de Jesus, leva cativo toda sofisma, toda fortaleza, toda altivez, toda ave de rapina que tenta roubar, Pai, do nosso coração essa palavra. Que essa palavra, Senhor, já fique gravada na nossa mente e no nosso coração. E que nós, Senhor, se descansamos em Ti, esperamos em Ti, confiamos nas Tuas promessas. Assim, nós já Te agradecemos, Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor, e amém. Bem, amados, falando hoje sobre intimidade com Deus. Eu vou colocar novamente essa pergunta aqui. Você tem intimidade com Deus? Se a sua resposta é não, você precisa ter intimidade com Deus. É isso mesmo, você precisa buscá-lo. Você precisa conhecê-lo. Você precisa adorá-lo, Ele. Você precisa buscar em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus busca, que Deus procura. Homens e mulheres que queiram e que anseiam a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Então, queridos, quero começar a mensagem da seguinte forma. Face a face, Moisés com o Eterno. Então, Moisés mantinha o que aqui, queridos? Uma grande intimidade com Deus. Moisés mantinha uma grande intimidade com Deus. Como servo, ele está entre os mais fiéis, irmãos, e um dos mais qualificados de todos os tempos. Com certeza, Moisés. O seu caráter espiritual revela aqui, queridos, que Moisés era um homem manso, com quem o Senhor falava face a face. Olha que prazer, que honra, meus amados. Nós somos pecadores, falar face a face com o Todo-Poderoso, aleluia. A sua presença, Pai, é o que mais nós ansiamos, com certeza, como diz aqui no texto. O seu coração, o coração de Moisés era um coração, irmão, contrito e quebrantado. É isso que Deus procura, queridos. Um homem e uma mulher com um coração sincero, quebrantado. E sua vida era inteiramente comprometida. A vida de Moisés, queridos, comprometido com a obra de Deus. Ele tinha prazer em servi-lo. Ele tinha prazer em honrar o Senhor, em conduzir as coisas celestiais, as coisas do reino, com muita diligência, com muito cuidado, com muito temor. Então, amados, aqui nós vemos, queridos, que Moisés ele tinha esse compromisso. Estava pronto a obedecer o Senhor a todo tempo. Estava pronto para obedecer ao Eterno e continuar com o mesmo, e principalmente continuar com o mesmo desejo de encontrar. Deus continua, irmãos, procurando homens e mulheres, queridos. Ele continua procurando homens e mulheres que têm esse desejo de encontrar, sabe, com Ele. Deus continua procurando pessoas que anseiam ter esse relacionamento com Ele, que tem esse temor, que tem essa reverência, que tem esse amor pelo Senhor e também pelas coisas do reino. Então, Deus continua procurando homens e mulheres com os quais possam falar e ser ouvido. E assim chamar de amigo. É isso que Deus anseia, irmãos, a chamar de amigos. Para isso, a comunhão e os momentos a só com Ele
devem ser uma prioridade. Então, as coisas de Deus, amados, devemos sempre priorizar nas nossas vidas, com certeza. Deve ser uma prioridade as coisas do eterno, as coisas do nosso Deus. Amém? Então, a primeira coisa, queridos, que eu quero compartilhar com vocês é: intimidade com Deus são para poucos. E são poucos que têm buscado essa presença, com certeza. Mas homens como Moisés, homens como Abraão, homens como Davi e muitos outros, irmãos, que a Bíblia fala, a Bíblia revela a nós, que vivenciaram essa glória sendo derramada sobre os homens pecadores. Eu e você devemos ansiar também por isso. Louvado seja, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua companhia, Senhor, pela sua presença. Amém. Segundo, amados, para termos intimidade com Deus, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Para termos, irmãos, para nós termos intimidade com Deus, tem um preço a ser pago. E muitos não querem pagar esse preço e desistem, lamentavelmente. Mas se nós queremos ter intimidade com Deus, queridos, devemos pagar o preço. Preço, amados, a ser pago. Preço a ser pago, ou seja, morrer para si mesmo. Essa é a palavra. O que significa isso? Morrer para si mesmo. Resumindo, não é mais o meu velho eu que fala, não é o seu velho eu que fala, mas é o eu do grande eu sou. Quando ele esteve aqui, lá na sarça, no capítulo 3, com Moisés, quando teve aquele encontro ali com o Senhor. Quando Moisés encontrou ali com o Senhor, irmãos, sabe quem falava? Era o grande eu sou, é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele se manifestou ali, irmãos, numa árvore pegando fogo. E ali teve um encontro com Moisés. E dali em diante, Moisés o obedeceu e permaneceu fiel ao Senhor até seus dias aqui na terra. Mas quero falar principalmente hoje, irmãos, é de nós que estamos aqui. Moisés está lá com o Pai, né? Está lá nos braços do Pai. Mas eu e você estamos aqui na terra e precisamos, queridos, conhecer essa verdade. Precisamos submeter a Deus, precisamos submeter a sua palavra para também, queridos, viver nesse lugar de intimidade com o Senhor. Então, terceiro aqui que eu compartilho com vocês, intimidade com Deus requer santidade. Intimidade com Deus requer santidade, sabe por quê? Porque há um preço da renúncia. Sabe o que é renunciar? Você sabe o que é renúncia? Renúncia, meus irmãos, é quando nós temos algo a fazer e Deus nos chama e Deus fala, não, filho, filha, vai. E aí você sabe que tem as tuas coisas a fazer, mas você coloca a vontade do Senhor em vez das suas. Isso é deixar de fazer aquilo, queridos, que me agrada, aquilo que me agrada para fazer a vontade dele, do Todo-Poderoso. Isso sim é renúncia. É renunciar aquilo que nós tanto ansiamos e vamos fazer a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita e agradável, que diz a sua palavra. Amém? Isso sim, nós temos que entender. Segundo que eu quero compartilhar com vocês segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês intimidade com Deus tem que abandonar o pecado. Ter intimidade com Deus, precisamos abandonar o pecado. Vou pegar aqui, principalmente, irmãos, alguém que realmente passou, né, um homem considerado segundo o coração de Deus, mas ele também era um homem pecador e ele errou. Como nós podemos errar, mas não podemos pegar os nossos erros, queridos, para tentar justificar, né, diante de Deus aquilo que é santo. Ou seja, aquilo que é santo. Deus é santo e Ele realmente exige de nós realmente uma vida em obediência, em santidade, uma vida de retidão junto ao Senhor. Vou pegar aqui Davi, Salmo 51, peguei aqui três versos, do verso 10 ao verso 12. Vou pegar aqui alguém que realmente conhecia a intimidade com Deus, mas quando ele caiu no pecado, olha só o que acontece. Davi fala o seguinte, irmãos, olha só como nós precisamos abandonar o pecado para permanecermos ou para termos
intimidade com o Todo-Poderoso. Essa é a verdade. Para ter intimidade com Jesus, queridos, precisamos abandonar o pecado. E olha só, eu peguei aqui Salmo 51. Olha que Davi diz no Salmo 51, no verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Verso 11. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Verso 12. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Devolve em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, para nós termos vida com Deus, intimidade com Deus. Olha, João do Nascimento do Oliveira aí, Brasília, lá no Distrito Federal. Irmão, um grande abraço a você, toda a sua família aí. Que Deus abençoe a paz do Senhor. E que você seja abençoado através dessa mensagem. Então, falando hoje aqui sobre intimidade com Deus. Então, para nós termos intimidade com Deus, irmãos, temos que abandonar o pecado. Temos que abandonar o pecado e nos apegarmos a Deus. Então, queridos, pegando aqui o caso de Davi, homem considerado segundo o coração de Deus, rei de Israel, né? Homem que tinha realmente muito valente. A Bíblia diz que ele era muito valente. E um homem que tinha muito temor a Deus. Mas um dia ele pecou, né? Um dia ele se rebelou contra Deus. Mas ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu. E olha só o que ele diz. Eu vou repetir. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Resumindo, me mantém, Senhor, na linha. Me mantém na linha. É isso que Davi está dizendo. Me mantém próximo do Senhor. Me atrai, Senhor, para próximo de ti. Mas tenha misericórdia de mim. E ele diz aí no verso 11. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Sabe como é que nós podemos ter comunhão com Deus, irmão? Sabe como nós podemos ser íntimos de Deus? É ouvindo a voz do Espírito Santo, meus amados. Porque é Ele que fala ao nosso espírito. O Espírito Santo é que fala ao nosso espírito, né? Então essa intimidade nós temos com Deus através do Espírito Santo. Isso mesmo, Jesus enviou o ajudador divino, o Consolador, para nós, irmãos, nos chegarmos a Deus por meio dele. É isso mesmo, através do sacrifício da cruz de Cristo, lá onde o véu se rasgou de cima a baixo, meus amados, e lá nós fomos remidos, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, queridos, para nós termos intimidade com Deus, se nós queremos ser íntimos de Deus, se nós queremos realmente andar com Deus, olha o que Davi declara aqui. Senhor, não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, irmãos. Então, o segredo está em obedecer. O segredo está em obedecer ao Senhor e permanecer na intimidade com Ele. É a obediência. É o que diz a palavra. Terceiro, queridos, aqui eu coloquei 3 situações aqui, meus amados, aqui nesse segundo tópico, 3. A terceira aqui era isso que tornava Davi. Ele não pediu que o Senhor poupasse o reinado dele, e sim para não ser lançado fora da sua presença. Olha isso aqui. Davi não estava preocupado, querido, com a sua coroa, com o seu trono, com as riquezas que Deus já tinha lhe dado, as vitórias das guerras, né? Tudo aquilo que Deus já tinha abençoado Davi. Mas Davi não estava preocupado com isso. Davi estava preocupado, irmãos, era com algo muito mais precioso que eu e você devemos nos preocupar. Nós devemos, querido, nos preocupar nesse lugar de intimidade. Ou seja, ele diz aqui, e sim para não ser lançado fora da presença de Deus, fora da intimidade. Porque um homem sem intimidade, uma mulher sem intimidade com Deus, irmãos, não faz sentido. É uma vida de frustrações, uma vida de erro. Olha só. Eu vi um cientista, eu vou até compartilhar aqui com vocês. Eu vi um cientista, ele é médico cientista, e também é cristão. E ele compartilhou
Eu achei isso muito interessante. Ele falou que aqueles que têm uma vida de intimidade com Deus, têm uma vida de oração, né, têm uma vida de comunhão com o Senhor, eles tendem a errar menos nas suas decisões. Porque tem direcionamento quando eles vão tomar decisões. Eles têm ali, digamos, claro que é Deus que fala ao nosso espírito, né, irmãos? Para nos dar esse direcionamento. Então, o que ele falou, eu achei algo muito interessante. Quem tem uma vida de intimidade com Deus, quem tem uma vida de oração, tende a errar menos nas suas decisões. Então, olha, o que Davi falou aqui, o que a Bíblia está falando conosco aqui é algo muito interessante. Que nós devemos andar nessa intimidade com o Senhor. Então, amados, devemos buscar incessantemente, sem cessar a presença do Senhor. 4, queridos, que eu vejo aqui. 4 coisas que eu vejo aqui. Isto é, Davi não estava preocupado, querido, em perder a sua coroa de rei. Mas a coroa da salvação ele estava preocupado. Salvação. O que nós devemos buscar sempre, amados, é salvação. Salvação da nossa alma. Devemos buscar esse lugar de intimidade para permanecermos, querido, fiel a Ele até o fim. Jesus deixou assim quando a Bíblia diz: aquele que permanecer fiel a mim até o fim, esse herdará a coroa da vida, a coroa da justiça. Essa é a nossa salvação, irmãos. É isso. Devemos permanecer a Ele. Devemos permanecer fiel a Ele até o fim. Então, nós vemos aqui que Davi ele estava preocupado, não era com o seu reinado, ele estava preocupado era com a sua salvação. Quando disse para Deus, não retira dele o Espírito Santo, aqui no verso número 11 do Salmo 51, né? Não retira de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. E aqui ele deixou bem claro, amados, que não poderia viver sem ele. Davi não poderia viver sem Deus, não poderia viver na intimidade com o Senhor, não poderia viver sem o Espírito Santo. Porque o homem sem Deus, ele é vazio. É por isso que você olha, as pessoas estão sempre querendo algo, estão querendo cada vez mais, porque elas ainda não têm né, a sua total preenchimento da sua alma, que somente Deus pode preencher com o seu Espírito Santo. É Jesus, irmãos, que nos preenche por completo. Então, deixou aqui claro que não poderia viver sem ele, pois era a sua maior riqueza. Então, Davi, ele prezava e ele prezou quando ele se arrependeu, quando ele reconheceu os seus erros. E ele viu que o bem mais precioso que tinha em sua vida era a comunhão com o Eterno e a sua salvação. E assim, Deus o honrou. Então, para me concluir a mensagem de hoje, irmãos, eu quero deixar o seguinte, quero deixar uma reflexão no finalzinho, para que nós possamos entender, né? Ou seja, Deus enviou o profeta Natã para repreender Davi. A repreensão e o arrependimento. Embora Davi, irmãos, continuasse em sua prática religiosa, né, normal após ter cometido o pecado, ele estava dominado pela insensibilidade, é isso que acontece. No entanto, mesmo vivendo em uma condição de sofrimento espiritual, o nosso Deus não desiste de despertar a sua consciência, ou seja, que muitas vezes está dormente, sabe? Muitas pessoas estão com a consciência dormente. Ela sabe que está fazendo errado, mas ela continua a querer persistir no erro. Mas Deus tenta despertar a nossa consciência, irmãos. O Senhor desperta a nossa consciência que está dormente. Assim enviou o profeta Natã. Enviou o profeta Natã para confrontar o erro de Davi e chamá-lo ao arrependimento. Foi isso que Deus enviou. Foi isso que Deus enviou. Que nós precisamos, irmão, buscar o Senhor. Nós precisamos nos arrepender, precisamos nos consertar com Ele para ter esse lugar de intimidade. Se nós queremos chegar a Deus, irmão, devemos nos chegar com as vestes limpas. Quer dizer, renunciando o pecado. Renunciando o que realmente nos afasta de Deus. E assim enviou aqui
alguém para despertar Davi. Davi, seguinte, Davi, com uma conversinha lá de uma ovelha, lá, tal. Mas na verdade, e Davi falou, olha, alguém que fez isso, que tirou essa ovelha daquele pobre miserável, merece a morte. E aí Deus usou Natan e falou, é você, Davi. E hoje eu falo para você, é você, meu irmão, é você, minha irmã, que precisa despertar da sua mente que está dormente, e você precisa acordar, que você precisa realmente buscar a presença de Deus, a intimidade com Deus, porque a sua salvação, ela é mais preciosa do que qualquer coisa neste mundo. É a coisa mais preciosa que você tem, é a salvação. E é de graça, viu, meus amados? É de graça que Deus deu para mim e para você, que Ele nos dá a mim e a você, porque Jesus pagou um alto preço, foi um preço de cruz, foi um preço de sangue, foi um preço de sangue inocente para morrer e se sacrificar para nos justificar diante de Deus. E hoje nós podemos chegar diante do Senhor por meio do arrependimento, por meio de Jesus, irmãos, e nos sermos salvos. E nós sejamos salvos, é isso que nós devemos buscar. Deus age, queridos, Deus age da mesma forma como aquele que se encontra caído hoje no pecado. Ninguém viverá sob o jugo do pecado se, como Davi, aceitar a repreensão e se consertar com o Papai do céu, se consertar com o Eterno, se consertar com Jesus. Davi era culpado aos olhos do Senhor nosso Deus. Davi era culpado. Davi era um transgressor, meus irmãos. Ele estava o quê? Quebrando os mandamentos do Eterno. Por causa do seu pecado. Ele merecia, sabe o quê? Davi merecia a morte. Como nós, queridos, merecemos a condenação eterna. Mas pela sua infinita graça e misericórdia, Ele estendeu as suas mãos. E nos chama hoje de filhos e de filhas, todos aqueles que querem ter um relacionamento com Ele, querem ter uma vida de intimidade com Ele. Então, amados, mas nós temos que entender. Mas a sua confissão, a confissão de Davi e o seu arrependimento atraíram a benignidade de Deus. É isso mesmo. O perdão e a vida que vem de Deus. É isso que eu e você devemos alcançar também. Fomos alcançados. A graça está para nós. Está aqui, ó. Só precisamos, queridos, dizer a Ele, papai, eu não quero mais viver no pecado, eu me arrependo, eu confesso, eu renuncio. Mas, Senhor, eu quero um lugar de intimidade contigo. Eu não quero mais permanecer, Senhor, nesse caminho. Esse caminho, Senhor, eu sei que eu serei condenado eternamente pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades. Mas eu quero viver, Senhor, um lugar de honra. Eu quero viver, Senhor, um lugar de honra que é ao teu lado na intimidade. Amém, irmãos? É isso que Deus ministrou no meu coração no dia de hoje. E eu quero terminar, queridos, como nós começamos. Eu quero começar aonde, eu quero terminar aonde nós começamos. Olha só, olha que esse louvor, irmãos, vai casar com essa palavra que Deus hoje ministrou no meu coração. Esse louvor é um louvor muito lindo do Fernandinho. Que a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos. Todos aqueles que buscam o Senhor encontram, queridos, repouso para suas almas. Peço ao Senhor e a buscarei, e a buscarei, que meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas,
uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta, nas minhas fraquezas. Sim, Jesus, nós precisamos, Senhor, da tua graça. Senhor, tua graça me basta. O Senhor, tua graça me basta. O Senhor, tua graça me basta. O Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua graça me basta. O Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, Pai, graça eu te dou, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, pela nossa salvação, Pai. Que essa mensagem, Senhor, que já chegou no coração de muitos, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, seja glorificado através da vida deles. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor os guarde, que o Senhor os incomode a consciência de cada uma delas, ó Pai. E que elas se sintam, Senhor, tocadas pelo Teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo. E que o Senhor, meu Deus, nos ajude. Instrua, Senhor, em caminho de justiça, Pai, por amor do Teu nome. É isso que eu te peço em nome de Jesus. E só o Senhor é Deus, Pai, só o Senhor é santo. E assim eu já te agradeço por essa oportunidade. E obrigado você, meu irmão. Obrigado você, minha irmã, que nos acompanha.
você que vai ficar aqui agora, acompanha depois lá na íntegra, porque o vídeo vai ficar aí, tá bom? Que Deus abençoe a você e a sua vida. Um grande abraço e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus.